Olá, o outro livro traz hoje, Neste Momento, de André Dick, que volta à publicação em livro de poesia depois de 12 anos. O André, para começar, é um cara de quem eu gosto muito, que escreveu um pós-fácil maravilhoso para o meu livro Barato, né? E vou deixar uma bibliografia mais completa na descrição desse vídeo, mas o André Dick nasceu em Porto Alegre em 76. Ele é poeta, crítico literário e doutor em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicou os livros de poesia Grafias, Papéis de Parede e Calendário, assim como a coletânea de traduções Poesias de Mallarmé. Também organizou Signâncias, Reflexões sobre Haroldo de Campos, que eu tenho aqui, esse aqui, É, né, um livrão, e legal. a linha que nunca termina, Pensando Paulo Leminski, organizado junto ao Fabiano Calisto. Dois livros bem legais também. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Maravilha estar contigo. Obrigado, Ricardo, pelo convite para participar aqui do teu canal de entrevistas, que eu acompanho sempre, e é uma honra o convite feito assim para poder falar um pouco do livro e, eventualmente, assim, do que eu escrevi e tal. Você já mostrou dois livros aí que são muito importantes para mim, na minha trajetória, de poetas necessários assim na minha compreensão do fazer literário, né? O Haroldo de Campos e o Paulo Leminski são muito importantes, enfim, não só para mim, mas para a tradição da poesia, né? Brasileira e Sim, internacional. exato. E eu tenho também seu, André, o Grafias. Tenho aqui. Grafias. Com Esse é o alguns, com alguns poemas anotados aqui, ver se a gente as consegue ler alguma anotações. coisa hoje. Legal, Ricardo. Então, gente, Neste Momento, ele foi lançado pela editora Cotter, agora em 2022. Tem um trabalho gráfico bem legal, assim, eu gostei muito dessas páginas em cinza aqui, que tem uma espécie de uma textura, ficou bem bonito esse trabalho da editora, né, e de quem fez a produção gráfica aqui, capa e projeto gráfico, Paula Paula Villanova. Bruno. Uhum. Ficou bem interessante mesmo. E fora o livro, né, André, assim, gostei Uhum. muito, eu estava assim, hoje, né, assim, relendo o Sim. livro e, cara, assim, eu não achava um poema ruim, eu estava assim, de todos eu gostava, sendo bem sincero contigo mesmo, Que bom, Ricardo. e em todos eu anotava alguma coisa, rabiscava alguma coisa aqui, Que foi legal. uma leitura muito produtiva para mim, porque sai muito do que eu estou acostumado a ler de poesia contemporânea em língua portuguesa, eu diria Aham. assim. Então, para mim é muito interessante o teu projeto poético aqui neste momento. Eu queria que você começasse falando para a gente, André, sobre o título do livro. Tem um poema, né? Neste momento. Acho que até vou ler esse poema aqui. Uhum. Uhum. E aí depois você explica um pouco para a gente como é que você concebeu o título, né? Que Tá, para organizar os poemas como um todo. certo. Neste momento em que tudo está passando e não se sabe se o tempo acontece quando, talvez esteja esperando o ponteiro apontar para a hora que falta a fim de chegar, o vento soprando, alguém sozinho, na rua andando, o ponteiro fique por si só, de um lado para o outro, vagando, não se sabe até quando, um suspiro, suspire, suspirando. E quando eu li esse poema, agora reli esse poema, André, Uhum. eu Obrigado. Obrigado pela fiz leitura. aqui eu reestruturei um pouco em termos de Aham, estrofes e vi aham, assim essa lógica combinatória que acontece dentro do poema. Ela permite outras combinações também, até uma questão que eu vou te fazer mais para frente.
Mas explica para a Interessante. gente um pouco a ideia desse cultivo do instante, do neste momento, né? Um neste momento da escrita, é um neste momento da história. Eu acho que tem a ver com as duas coisas, né? Nesse momento da escrita, que eu acabei produzindo o livro depois de um certo tempo, né? Eu não escrevi poesia durante mais ou menos uns 6, 7 anos, assim, eu tive um hiato afastado da literatura, da poesia. Eu realmente, nessa época, não escrevi poesia e praticamente não li poesia. Então, tem uma lacuna minha de leituras, assim, em relação a livros da década passada, principalmente, né? Foi um período, assim, digamos, mais introspectivo, né? Depois do último livro que eu tinha escrito, que era o Calendário, em 2010, e foi um período mais introspectivo, teve algumas questões pessoais que me fizeram ficar mais distanciado, embora eu tenha continuado a escrever críticas de cinema, né? Eu escrevo sobre filmes no site do Cinematograph. Isso eu nunca parei de escrever, né? Eu sempre escrevi críticas de filmes. Mas a poesia aconteceu com ela essa questão assim de eu me afastar dela por um tempo. E o neste momento é para demarcar principalmente essa tentativa de retomada, né? De uma realização poética que eu tinha deixado para trás. Eu tinha feito 3 livros de poesia, né? O Grafias, a minha estreia, numa coleção de autores novos aqui do Rio Grande do Sul, foi lançado pelo Instituto Estadual do Livro. Aí, meu segundo livro tinha sido o Papéis de Parede, que ele foi resultado de uma menção honrosa no concurso da Funalfa, lá de Juiz de Fora, acabou sendo publicado na época pela Funalfa, pelas 7 Letras, e depois eu fiz o calendário pela Oficina Raquel do Rio de Janeiro. E aí eu achei que eu já tinha escrito o que eu achava que deveria escrever, entende? Eu não tinha mais, eu não conseguia mais ter muita criatividade assim para buscar algum outro caminho, tentar renovar um pouco a poesia que eu tinha feito. E aí, junto com essas questões pessoais aí que eu estava falando anteriormente, assim, familiares, eu acabei me afastando e isso me fez ter uma ideia de tentar retomar sobre um outro ponto de vista a poesia que eu tinha feito antes. Então, neste momento, eu acho que ele, obviamente, ele tem elementos que se ligam aos 3 primeiros livros, mas eu acho que ele já é uma outra coisa, né? Eu acho que ele tem mais a ver realmente com o que eu talvez quisesse ter dito nos 3 primeiros livros e eu não disse com aquela mesma clareza, a mesma, digamos, perícia técnica que você às vezes vai conseguindo com o tempo. Então, eu acho que eu consegui desenvolver melhor elementos que já estavam nos 3 primeiros livros, mas de uma maneira diferente, como eu queria antes de ter parado de escrever, no caso, né, como eu tinha te relatado. Então, eu acho que é um livro que demarca principalmente essa retomada e como eu me sinto neste momento exatamente que eu estou escrevendo, né? Este livro é exatamente aquilo que eu sou neste momento, né? Não que os outros não também representassem fases da minha vida, mas ao mesmo tempo eram poemas talvez feitos com muita dificuldade. Eu tentava caminhos que talvez não eram tão interessantes para o meu fazer poético. Eu tentava fazer uma coisa que não tinha muito a ver, às vezes, comigo, né? Eu me sinto um pouco distanciado de alguns poemas assim que eu fiz anteriormente, mas este não, né? Este livro ele foi feito como uma espécie de tentativa de síntese de tudo que eu queria realmente ter dito nos outros livros e talvez eu não tenha feito da maneira como eu mais queria.
digamos assim, né? Você pega um livro como Papéis de Parede, que foi meu segundo livro, foi um livro que ele participou de um concurso, né? Ele foi menção honrosa e ele saiu dali direto para uma publicação. Então, é um livro que eu não consegui mexer muito nele, entende? Então, eu leio, às vezes, o livro, eu retomo o livro. Teve um dia que até me pediram para selecionar alguns poemas de cada livro, e este livro eu tinha dificuldade de selecionar poemas, entende? Porque aqueles poemas já não tinham muito a ver com o que eu queria dizer, mesmo naquela época. Foi um livro terminado, digamos, muito às pressas, entende, Ricardo? Isso, tu como poeta, você sabe como é importante você reler o livro inúmeras vezes, tirar, às vezes, a ordem original dos poemas, acrescentar, subtrair, etc. E eu não consegui fazer muito nesse livro, entende? Então, isso eu acho que foi sendo trabalhado com o tempo, essa coisa de tempo também, que transcorre dentro de cada escritor, né? De experiência, para resultar num livro mais bem acabado, que me satisfaz mais, porque é algo que eu realmente queria dizer neste momento de maneira mais ágil, mais objetiva. Eu acho que neste momento ele tem uma coisa mais, ele tem um elemento mais ágil, que os outros livros não tinham muito. Os outros livros eram talvez mais tentando buscar aquela coisa mais simbolista, mais misteriosa, também por influência do Mallarmé, que é um poeta que sempre me eu sempre me concentrei, enfim, o meu estudo de pós-graduação foi dedicado praticamente todo à obra de Mallarmé, mas eu cheguei num ponto que eu achava que aquilo já não era tão mais interessante para mim, entende? Apesar de ser interessante e sempre vital, porque é o que ajuda a formar o poeta, né? As leituras, todas as leituras ajudam a formar o poeta, mas eu não vejo mais como uma preocupação tão assídua de fazer essa poesia um pouco mais misteriosa, um pouco mais, digamos, entre aspas, nublada, entende? Aí vai muito ao encontro do fato de que neste momento é um livro mais solar, mais alegre, buscando temáticas, digamos, talvez mais, sob determinado ponto de vista, mais leves, né? Mas sem querer ser simplista, né? Por meio dessa escolha. Uhum. Eu não sei Sim, se eu certamente. fui claro. Eu acho que eu vejo a ideia do neste momento, dentro disso que você falou, tem algumas outras questões que eu acho que cabem também, eu ainda vou trazer essas Sim. questões mais para frente ainda. Tem uma coisa, Mas eu tinha perguntado da questão histórica, né? Também. A mas gente pode falar depois. Uhum. você tocou num ponto que para mim é muito interessante, que você falou do tempo de escrita, né? Você mencionou o outro livro que foi para o concurso e daí já foi publicado, tal. Você não mexeu, não deu aquele tempo de Sim, maturação para o livro, né? sim, De reolhares, né? Quando sim. eu publiquei lá o Barato, justamente, foi Uhum, depois de um bora. intervalo de 16 anos, basicamente. Então, assim, foi um livro reescrito e remontado muitas vezes. E isso fez Uhum, uma diferença muito grande para outras publicações que eu fiz também. O próprio Teratoma, que eu lancei recentemente, sim. também é um livro muito reescrito, foi escrito, na verdade, num prazo, foi sendo pensado e montado num prazo de quase 15 anos, eu poderia dizer, e ainda ficou na Uhum, gaveta mais uns 10 anos. Então, eu acho que isso fez a diferença para a hora em que eu li os teus poemas aqui. uhum. Você, na tua fala aí, você mencionou várias vezes a ideia de distância. Uhum, Distância, uma distância que você teve da poesia contemporânea, da década passada, sim, uma distância pessoal, né, por sim. N motivos.
E isso traz uma espécie de diferença para o livro. Aquela ideia de que o contemporâneo não precisa ser exatamente o up-to-date, né? O de agora, né? A nova moda, né? Sim. Esses dias eu estava Uhum. conversando com o Regis Bonvitino aqui, e ele Sim. também estava dizendo, olha, o meu livro, A Nova Utopia, né? Uhum. Um livro escrito durante 10 anos também, que ele escreveu e Sim. reescreveu todos os poemas. Isso faz uma enorme diferença. Eu ia te Sim. perguntar, André, justamente lendo ali, que o livro, neste momento, traz um pós-fácil maravilhoso do Polito, né? Do Ronald Sim. Polito. Grande Ronald Polito. E aí ele pega justamente esse aspecto da diferença entre o neste momento, que ele diz que aparentemente não haveria essa diferença, mas e aí ele vem Uhum. com todas as rupturas que o neste momento traz em relação aos livros anteriores, e meio que você já respondeu isso daí. Tem uma Sim. questão, tem uma questão que o Polito traz também, eu queria ver se você concorda com ele, que Uhum. é a menção que ele faz a uma espécie de abordagem política que estaria um pouco mais marcada neste momento, neste momento. Uhum. Ele menciona, por exemplo, a programação ideológica do capitalismo, né? Eu acho que também tem uma outra dimensão política neste momento, sem ser panfletária, e aí o Polito é bem, né, Sim. incisivo nessa condição do seu livro, que ele não é um livro panfletário. Eu acho que também Uhum. tem a presença da natureza, tem uma poética mais ecológica, por exemplo, em Fábula, em Avisos, tem essa relação mais forte com o universo, com o Sol, com as estrelas, por exemplo, no poema Sistema Solar. O que Uhum. você pensa dessa relação desse livro com um momento que nos chama muito para o poema político, né? A gente vive um momento Uhum. no Brasil particularmente, eu diria no mundo, né? O fascismo está espalhado por todas as partes, Uhum. que nos chama Uhum. muito para a poesia política. Uhum. E por que você não está em guerra, André? O Polito fala isso, né? É um livro que nos conduz ao direito à alegria, poemas É, de uma lucidez lúdica. Como é é, que você vê o seu livro no atual contexto da poesia contemporânea brasileira? realmente esse é um bom ponto, Ricardo, de abordar, e o Polito, eu acho que ele é bem detalhista quando ele faz essa análise do livro como sendo algo que não chega a ser, digamos, como tu mencionou, panfletário, né? Então, eu sei que tem uma poesia, principalmente, eu acho que desde a década passada, eu acho que se acentuou muito, que é uma poesia que tem essa preocupação de falar de maneira política, às vezes alguma coisa ideológica, alguma coisa identitária. Todas essas poesias, esses poemas, eu acho que são de grande importância, porque retratam todo esse universo com o qual a gente convive hoje em dia, mas não chega a ser uma preocupação dentro do meu livro, né? De ser panfletário ou, de repente, de ser identitário. Mas, como você comenta, tem alguns poemas, como o próprio, eu acho que é Urso Polar, né? Tem um poema na última sessão do livro, que é o Mundo Mundo, que fala muito dessa violência que o homem comete contra a natureza, que é uma coisa cada vez mais presente, levando o mundo muitas vezes a uma desintegração, entende? E o poeta, para tentar se colocar nesse mundo, ele precisa também calibrar um pouco aquela visão um pouco talvez romantizada que talvez se tenha em determinada poesia, de que o poeta é capaz de mudar totalmente as coisas, que as coisas podem ser
transformadas de maneira muito objetiva. Então, nesse ponto, assim, eu me situo um pouco como um pouco desconfiado, como era, por exemplo, o Mallarmé, que eu tinha citado na primeira parte da entrevista, que é um autor que eu estudei muito, que acho que injustamente ele era colocado como aquele poeta que se mantinha na Torre de Marfim, né? Era um poeta que não queria saber de problemas, mas não, você vai à poesia do Mallarmé, você vai aos escritos do Mallarmé, você vê toda uma preocupação também social, toda uma questão política, principalmente na crise do verso, né? Aquele texto antológico dele, na relação dele com a poesia do Baudelaire, no que ele fala do Rimbaud, por exemplo. Eles tinham, esses poetas, eu estou me baseando nos simbolistas, assim, porque é uma leitura que eu fiz muito em determinada época da minha vida. Os simbolistas, eles são considerados autores puramente interessados na linguagem, eles não se interessam absolutamente pelo contexto, digamos, social que está ao redor deles, e na verdade não, você vai à obra deles, você vai à obra do Rimbaud, você pega a Iluminações, por exemplo, aquelas descrições que o Rimbaud faz de maneira super detalhista, profunda, aquilo tem toda uma carga histórica, sociopolítica por trás daquilo, né? E tem outros poemas. Eu gosto muito de um poeta, eu estava falando do Urso Polar, eu gosto muito do Gary Snyder. Acho que é o Gary Snyder, né, se eu não estou enganado. Que é um poeta muito interessante e ele tem esse viés de tentar fazer um poema político, entende? Sem soar exatamente político. Ou seja, ele trabalha uma determinada linha de pensamento que alguns poderiam apontar como mais ideológica, mais identitária, mas ele trabalha com uma delicadeza, uma nuance, entende? Mais refinada, que eu acho que às vezes falta em alguma poesia que quer se colocar de maneira muito ostensiva, sabe? Essa minha poesia, eu quero que as pessoas reconheçam que ela defende determinada causa. Tá entendendo, Ricardo? Sim, Então, sim. tem muitos poemas meus que fazem essa ligação com, com sentimento de indignação, com sentimento de deslocamento do mundo, com sentimento de que a natureza muitas vezes está sendo desintegrada. Você fala no poema Fábula, se não me engano, Ricardo, antes, que Uhum, uhum. da questão dos ursos, né, do Polo Norte, o calor, e aquilo meio que contrasta com a ideia de fábula, onde tudo é meio ilusório, tudo é meio sonhador, digamos assim, né? É uma realidade que se conflita com o mundo, digamos, mais imaginário. Eu acho que isso está em alguns poemas do livro. Tem outro que eu me lembro agora, eu acho que é Luta, e tem um livro, tem um poema, até se tu me permite, que eu acho um poema muito representativo disso. É esse aqui, Beleza. Chamas para bombeiros que ficam anônimos, apagando o fogo com a mangueira. Fumaça de fábrica, chuva ácida praga. No outono, folhas secas. O céu estava cheio de pássaros. Agora tem um vácuo. Não adianta gás lacrimogênio, não adianta ameaçar com fogo. Flores e água vão romper tudo. A força da natureza. Não adianta fechar o tempo, ter raio e vendaval, ainda vai ter beleza. Então, eu acho que esse poema ele representa esse contraste entre uma visão, digamos, de revolta, que se mistura com essa coisa do gás lacrimogênio, digamos, das pragas, né, da chuva ácida, né, do mundo Uhum. moderno, essa coisa de desintegração da natureza, mas mesmo em meio a tudo isso, a esse cenário de degradação, digamos assim, que a gente muitas vezes convive e acaba tendo que conviver,
sempre tem esse resquício de beleza, que é o que o poeta, a meu ver, ele busca muitas vezes, entende? Isso, obviamente, vendo numa tradição de forma geral, né? Não estou dizendo poeta X ou Y, eu vejo isso mais ou menos na poesia de forma geral. Eu acho que em meio à desintegração, à dificuldade, às mazelas, o poeta sempre tenta ver um ponto de equilíbrio, um ponto de beleza, de saída daquela situação colocada para todos, né? Que o poeta é um Sim. ser humano que precisa lidar como qualquer pessoa, só que ele faz lidando muitas vezes com essa linguagem dele, né? Eu acho que é por aí. Você, você mencionou o poema Urso Polar. Uhum. Acho que eu vou ler o poema Urso Polar aqui. Legal. Eu recebo notícias vindas de algum lugar ao norte, o lugar mais frio que conheço. Plantas quase geométricas capazes de interceder dois polos. O globo terrestre manifesto sob as patas de um urso polar. Quando ele pisa mais forte, sinto em meus pés o mundo rachando, sem qualquer aviso ou sobreaviso de embarcação. As sombras do relento, o navio atrás das baleias. Barulho noturno e oceânico, a deriva indo buscar mais longe onde sobreviver e concluir. Sou como um urso, quase naufragando, na encosta desaparecendo, entre as trevas do golfo, bem devagar. Acho que Obrigado. essa Obrigado pela leitura, associação, Ricardo. né, que acontece em muitos poemas, né, do ser, você, das plantas, do vento, da chuva, dos bichos. Acho que isso tudo dá uma ideia muito ecológica para o seu livro, uma ideia de um grande ecossistema mesmo. Então, É, eu gosto muito disso. realmente, Ricardo. Vi É um, o... uhum. Pois não, falei. Não, não, só Pois queria não. complementar que é um dos traços do livro que eu fiz de forma consciente, né? Uhum, Porque uhum, tem algumas coisas que, obviamente, você faz de forma inconsciente e outros autores vão perceber, né? Obviamente, tu tem uma leitura particular do livro, tem muitas coisas que eu lendo o texto do Ronald Polito, eu fiquei pensando, poxa vida, ele realmente conseguiu determinar caminhos que eu queria tomar nesse livro, mas eu não tinha até tanta consciência quanto depois de eu ter lido o texto dele, entende? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante quando a crítica literária ela consegue acrescentar a obra, né? O, eu te falei que eu não conheço o segundo e o terceiro livros, né? Eu conheço Uhum. o Grafias. O Sim, Grafias, sim, ele tem essa cara ainda de poesia dos anos 90. sim. Ele é de quando? 2000, né? 2002, eu acho. 2002. Sim, Que era uma poesia muito afeita ao fragmento, né, André? sim. O meu Dos Encantos Mínimos também é um livro que se aproxima de algum jeito aqui do Grafias, né? Escrevíamos mais ou menos na É, mesma direção, né? Digamos mas o, assim. o seu, o seu livro já tem uma. O seu livro, Desencantos Mínimos, é um dos primeiros livros que eu lembro de ter comprado da Iluminuras, né? E eu Aham. lembro de ter pensado, é um dos autores mais ou menos da minha geração, né? Eu acho que você é de 70, né, Ricardo? Eu sou de Exato. 76. Então eu lembro daquilo ser meio que uma descoberta, entende? Eu pensar assim, tem alguém próximo da minha idade escrevendo, mas eu gostava Aham. muito do teu livro. Eu acho que teu livro, enfim, ele busca caminhos mais originais, eu acho. Bom, aí o Polito chega e fala o seguinte, que você vai se encaminhando, me parece que para o terceiro livro, mas chega até uma estrutura mais de narrativa, de poema em prosa. Eu sinto não conhecer esses poemas ainda.
Mas aí chegando de qualquer forma, assim, chegando neste momento, Sim. uma das coisas que eu mais gostei do teu livro é essa estrutura dos poemas em lista, a forma da lista, a forma dessas sequências, desse uso das sequências que, no fundo, vai concentrando a atenção do leitor no jogo entre as várias sentenças que estão ali expostas naquela sequência. Um Sim. pouco a maneira de jogos de linguagem também, né? De jogar com os contrários, com as transposições, com as Uhum. metamorfoses. Então, como é que você chegou nessa forma, que eu acho que ela não é, assim, claro, ela não é o único modo de construção dos seus poemas, mas eu vejo que é uma forma que atravessa as quatro... O livro do André, gente, tem 4 seções, né? Uhum. Vou até mencionar aqui as sessões. Mas, de qualquer forma, assim, essa estrutura de lista, que me lembrou até um pouco o Arnaldo Antunes também, né, que trabalha muito assim. Sim. Sim. As 4 sessões são Infância, Caos, Casa em Mudança e Mundo Mundo. E, mas em todas elas aparece essa estrutura. A gente pode até ler um poema aí depois para exemplificar o que eu estou falando aqui. Você gostaria de ler o Soul antes de dar essa resposta, de como você chegou nessa estrutura de listas? Posso Eu acho que o ler. Soul, ali da página 54, É cinco é quatro. um dos melhores exemplos aí dessa É estrutura que eu isso. estou É mencionando isso. aqui. 5-4. É, esse poema eu lembro de ter escrito ele de forma, enfim, ele foi feito de alguns fragmentos de outros poemas, assim, Ricardo. Mas quando eu consegui dar forma para ele, eu achei, realmente foi legal tu ter selecionado ele, porque eu acho que é ele que me deu essa, essa luz, digamos assim, de colocar esse tipo de forma em outros poemas, entende? Então, eu acho que ele é bem significativo. Sou a favor de ser contrário. As datas voltam no calendário. Sou contrário a estar em mim. O início vai até o fim. Sou inimigo de ser inimigo. Alguém se faz de adversário. Sou feliz por estar aqui. O espaço sideral é um amigo. Sou amigo de cada ruído. Os sons também fazem aniversário. Sou do lugar de onde não vim. Tudo surge de um edifício precário. Sou amigo de cada palavra. Cada frase ergue um dia claro. Sou contrário a ser contrário. Tudo vai se mostrando enfim. Sou movimento em cada lugar parado. Tudo se move daqui até ali. Sou contrário a estar tão longe. Vou correr sem parar até chegar aqui. É isso. Sou a favor de ser Muito contrário, bom. sou contrário a ser contrário. Jogando com os contrários, novamente, né? Exatamente, exatamente. Maravilhas. E, e essa tentativa do sujeito tomar uma distância de si mesmo para poder percorrer essa distância para chegar a ele de novo, entende? Que é mais ou menos, eu acho que o que aconteceu comigo em relação aos primeiros livros, né? Eu tomei uma distância de mim mesmo, né? Para poder recomeçar fazendo os poemas que acabaram resultando nesse livro, neste momento. E esse tipo de construção, você falou muito bem no Arnaldo Antunes, né? O Arnaldo Antunes fez a apresentação do livro, né? Do Neste Momento. Obviamente, esse tipo de construção, de repetição e tal, muito a ver com a poética dele também, né? É uma coisa que, obviamente, eu não vou negar, né? Se eu quisesse negar, eu não convidaria ele para fazer a apresentação do livro, né? Uhum. Mas é uma coisa muito mais, digamos, presente neste livro do que nos anteriores. Embora eu tivesse sempre
eu tive a influência da poesia do Arnaldo Antunes, como muitos da nossa geração, né? Principalmente de um projeto que às vezes é muito esquecido, que é o Nome, né? Que é um projeto que trazia um LP, trazia uma fita VHS e trazia um livro, e era basicamente com os mesmos poemas. E aqueles poemas, eles tanto sobreviviam no papel por si, quanto eles sobreviviam como música, né, sonorizados, quanto eles sobreviviam como imagem, né? Então, toda essa conjunção. E esse tipo de poesia que você vai demarcando uma determinada ideia, como Soul, né, ou outros ao longo do livro, ele faz com que o leitor, a meu ver, né, Ricardo, pode ser uma impressão minha, com que ele se aproxime mais de determinada temática, entende? Então, Uhum. você lê um determinado poema que tem essa demarcação, você consegue visualizar ele de maneira mais clara, mais evidente, mais objetiva. Aquele tipo de construção, ela cria um impacto na leitura, entende? Essa demarcação, essa afirmação e reafirmação em cima da afirmação. Então, tem muitos poetas que também fazem isso, né? Também fazem isso. A gente pega poemas do Décio Pignatari, por exemplo, né? Que tem esse estilo também. Você pega poemas do Haroldo de Campos. Eu estou falando assim de poetas que me Uhum. inspiraram, né? Sim, E sim. também você encontra algumas coisas no próprio Paulo Leminski, né? Que é um autor que eu Uhum. sempre gostei muito. Eu acho que o Paulo Leminski não chega a fazer muitos poemas com esse tipo essa demarcação, essa repetição, mas eu acho que ele consegue como se fossem aforismos, né? Os poemas dele são aforismos e são muito marcantes, né? Eles têm uma determinada construção bem clara, bem evidente. Eu acho que é isso que me impulsiona a fazer esse tipo de construção. É a tentativa de impactar o leitor de forma mais direta. Pois é. Eu acho que consegue. E eu ainda vou te perguntar mais para frente aí qual o papel do leitor na sua poesia, mas eu quero ainda Uhum, voltar ao título, né? uhum, E você trouxe, né, no começo da nossa conversa aqui, aquelas explicações, e eu disse que eu tinha uma leitura para fazer, para te apresentar da minha interpretação do título, né, do Neste Momento, e uhum, eu pego essa minha interpretação a partir dessa estrutura das listas mesmo, essa estrutura desse uhum, conjunto de sentenças, que, no meu entender, principalmente comparado com o Grafias, e talvez com os livros subsequentes, os quais eu não conheço, infelizmente, mas o Grafias trazia sempre uma espécie de uma narrativa muito disfarçada ali, não é uma narrativa de pessoas, mas uma narrativa de ambientes, uma narrativa de uma passagem de tempo qualquer, né, percebida através da linguagem pelo poeta, né? uhum, Acho que até vou ler algum aqui só para dar uma ideia do que seja isso. uhum, Por exemplo, mesmo sol, está em Grafias. Pelo mesmo sol, em frente ao corte embaixo da janela, flores recolhiam cotidiano, se vistas a chuva entre nuvens, novo dia, um reflexo reinventado no assoalho da calçada. Então, o olhar que vai, né, que passeia ali e uhum, compõe uma narrativa de uma forma muito objetiva e selecionando alguns fragmentos, né, do uhum, percebido e chega numa história ali de algum modo, né, de algo que uhum, aconteceu. Quando você uhum, coloca a lista, quando você põe esse conjunto de sentenças, que são muitas vezes, inclusive, intercambiáveis, né? uhum, Que brincam muito, inclusive, se metamorfoseando, jogando com os contrários.
você põe a sincronicidade em jogo, né? Apesar da lista ser uma fila indiana, né? Para quem lê, uhum, é, as sentenças entram em meio que em relação uma relação síncrona, né? uhum, uhum, Então, isso me trouxe para essa ideia do neste momento. Um poema como esse, Soul, que você acabou de ler, não conta uma uhum, história, né? São várias sentenças que uhum, compõem ali um caleidoscópio desse ser, né? Que você é, ou que a uhum, sua figura de poeta é, qualquer coisa desse tipo, sem uhum, contar uma história como estava ali no Grafias e talvez nos poemas em prosa dos outros livros, né? Do seu terceiro livro. uhum, uhum. Foi nisso que eu cheguei na minha interpretação do neste momento, dessa ideia do neste momento. Eu acho que Interessante, e cara. tem um Uhum, problema aí, talvez, né, que eu queria te perguntar como é que você resolveu. Quando você trabalha com a ideia de lista, ou uhum, desse conjunto de sentenças, como é que você começa? Que aí entra em questão mais uma ideia de montagem, né, uhum, uhum, dessas sentenças. Quando a lista começa, quando a lista termina, uhum. como é que foi a escrita desses poemas que se compõem? Como é que você introduz o ritmo, por exemplo, né? Nessa ideia de sequência de itens, né? De Uhum. enunciações, de enunciados, Sim. né? Olha, Como em estações, por exemplo, quem me uhum. dera o inverno no inverno, o outono no verão, o outono no inverno, o sol na primavera, né? Isso é até engraçado, Puder falar um pouquinho sobre essa questão? esse poema que você cita, o Quem Me Dera, né? Eu acho que é o... Qual é o nome dele? Eu não Estações, lembro. né? É Estações. Eu não me lembro, às vezes, muito Não, dos imagina, títulos né? dos Com poemas, certeza. né? Mas eu lembro que esse Quem Me Dera eu tinha feito a partir de uma tentativa de dialogar com uma música da Legião Urbana, né? O Índios, né? Aham, Então, quem me dera, ao menos uma vez. Então, o início desse poema remete a essa música da Legião Urbana, que eu gosto muito. aham, E a musicalidade ela vai surgindo por meio dessas combinações sonoras, principalmente, né, Ricardo? Eu dou uma importância para a sonoridade, que é algo que eu não dava muita importância lá nos meus primeiros livros. Eu não dava importância tanta no grafias, como você leu aí um poema. É um poema muito mais, digamos assim, descritivo, né? De uma paisagem. Eu tentava esmiuçar, né? Então tinha muitos poemas em que o sujeito poético observava alguma coisa pela janela de casa, ou como era a sensação dele de estar no meio de uma cidade, observar os edifícios da cidade. Você descreveu um parque onde você eventualmente estava caminhando e aí você observa determinadas movimentações. São fragmentos, como tu observou, de pequenas histórias, né? Então, o Grafias ele era muito concentrado nisso, que é uma coisa que se diluiu um pouco no Papéis de Parede, que era uma coisa mais introspectiva, mais de, fazendo interrogações reflexões sobre o próprio fazer poético, digamos assim. E é uma coisa que eu retomei depois no calendário. O calendário eu acho que é onde eu fiz melhor essa coisa da descrição, muito também influenciado pela pintura do Hopper, né? Que é um poeta que sempre me atraiu. Então, tem uma seção de poemas do calendário que é baseado em pinturas dele, mas uhum, não tinha esse elemento tanto da musicalidade. Até tinha em alguns pontos, em algum poema, num ou outro poema, mas não tanto. E é essa musicalidade, essa tentativa de fazer o termo famoso, né, a melopeia, né, fazer uma musicalidade, é o que me conduziu para esse tipo de construção, né? Então é uma construção às vezes
ela flerta com letra de música, mas não é bem letra de música. A letra de música, geralmente, obviamente, ela tem uma densidade própria dela, ela tem uma construção elaborada, mas tem alguma coisa na letra de música que depende muito da sonoridade que se coloca em cima da letra, entende? Aham. E esses poemas, eu acho que essa tentativa de sonoridade que eu tentei dar a eles, eu acho que eles se sustentam no papel, independente dessa sonoridade, dessa musicalidade externa, né? Externa. Uhum. Assim, se fosse sintetizar, seria nesse sentido, de que eu procuro fazer uma determinada musicalidade por meio desses versos, e muitas vezes é a musicalidade que determina essas sentenças a que tu te refere, né? Que obviamente podem ser até colocadas numa ordem diferente, digamos assim, né? Isso. Uhum. Mas em alguns momentos, eu acho que o poema Luta, eu começo falando lutando por mim mesmo e termino falando em lutando por nós, lutando por completo. É alguma coisa nesse sentido. Então, é Uhum. uma progressão de que o sujeito ele parte da ideia de que ele tem que lutar por si mesmo, vai naquela progressão de luta interna, até chegar à conclusão de que não basta ele lutar só por si mesmo, ele tem que lutar também por outra pessoa. Então, eu complemento lutando por nós, lutando por completo. Então, essa condução que se faz através dessa repetição pode ser, enfim, modificada, como tu observa muito bem, mas ela acaba tendo um ponto inicial e um ponto de chegada, como no poema Soul, né? Que da pessoa se distanciar e depois ela se auto-alcançar, né? Ela buscar a si própria e encontrar a si mesma, né? Sendo inimigo de ser inimigo, né? Isso. Mais ou Exato. menos nesse sentido. Eu não sei Uhum. se teve a ver com que tu observa, Ricardo. Sempre tem a ver de algum jeito. Viu, André? Uma outra coisa que eu queria que você comentasse é essa presença da infância, né, Sim, no livro, que atravessa o livro como um todo. Eu acho que tem relação com esse aspecto mais solar que você trouxe de início, sim. com esse direito à alegria que o Ronald Polito menciona, com essa plasticidade dos sons e das cores e das faunas e floras que aparecem no seu livro como um todo. E eu Uhum. acho também que tem relação formal com essa estrutura que pega muitos dos poemas do livro, que é essa estrutura de sequência de sentenças. Eu estava lendo esse, essa resenha, né, do Walter Benjamin, Brinquedo e Brincadeira, que está no Sim, livrinho. Tem vários livros, né? Eu tenho aqui o Magia e Técnica, Arte e Política. sim. E, e ele faz uma discussão criticando justamente o poema o texto infantil, né? Que teria sempre uma vocação pedagógica. E ele diz, não, o que a criança gosta é a repetição. A criança se o que está presente nas brincadeiras é a lei da repetição e do retorno ao ponto de partida. Eu gosto muito disso, eu acho um trecho muito bonito aqui dos ensaios dele, né? E eu acho que isso tem relação com essa afeição pela infância que existe no seu livro. Porque aí você põe o poema no jogo, né? Você põe o poema enquanto brincadeira também, né? No É fim das verdade. contas, você tira o discursivo, você tira o logocêntrico, né? E põe Sim, essa brincadeira em jogo. Então, eu queria que sim. você comentasse aí a presença da infância
temática e formalmente no seu livro, que eu acho que é um aspecto muito bonito do seu volume aqui. Obrigado, obrigado. Olha, realmente é uma outra visão que acrescenta muito à interpretação desses poemas repetidos, né, Ricardo? Eu acho que a tua visão é muito interessante e acrescenta muito. Essa questão da infância, do universo onírico, infantil, fabular e tal, ele está muito presente, né, neste momento. Ele aparece em vários poemas, e tanto que tem uma seção, né, denominada Infância, né? Então, eu acho que é um traço que eu tento desenvolver mais ou menos desde o primeiro livro, né? O Grafias, né? O Grafias, ele é como se fossem observações também de um sujeito adulto, né? Eu escrevi quando eu já era adulto, mas muitas vezes sobre um certo ponto de vista infantil, né? Aquela coisa Uhum. do primeiro olhar do Oswald de Andrade, né? De ter o Uhum. primeiro olhar sobre as coisas. Tanto Ver que com olhos livres, né? ver com olhos livres, exatamente. Isso. E, e tem a ver com o próprio título do livro, né? Grafias, né? Eu imaginava caligrafias, né? Que é uma coisa que remete à infância, ali na você está aprendendo a escrever, você está descobrindo o seu traço, né? E isso reverbera ao longo dos outros livros, menos no Papéis de Parede, que eu te falei, que não tem tanto esse aspecto, mas o calendário também tem essa tentativa de fazer um vínculo com esse universo onírico, meio fabular, que é uma coisa que eu consigo concretizar, eu acho que de maneira mais efetiva neste momento, né? Uhum. Então, tem muita coisa, realmente, você observa muito bem, pode ter uma ligação com cantiga, né? Ou, por exemplo, tem alguns poemas ligados ao universo do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas. Então, você tem lá o poema Humpty Dumpty, você tem alguns poemas que eu coloco a imagem do coelho, que remete a Alice, né, do País das Maravilhas, Uhum. Uhum. e sempre tentando fazer esse contraste entre uma visão adulta, mas com uma sensibilidade que talvez a gente tenha mais na infância, para observar as coisas com uma sensação de que você está observando aquelas coisas pela primeira vez, né? Ver com olhos livres, que nem tu tinha falado do Oswald de Andrade, que é uma coisa que talvez você vá perdendo à medida que você vai envelhecendo, mas você tenta sempre reencontrar, né? Então, neste momento, né, o livro neste momento também é o neste momento de diferentes fases, né? Ele também é neste momento situado também numa infância que já no tempo parece distante, mas que obviamente está sempre dentro de cada sujeito, né? Então, tu citou o Walter Benjamin muito bem. Eu não, eu lembro de ter lido alguns textos do Walter Benjamin que abordava a infância. Eu não lembro exatamente se eu li esse a que você se refere, mas eu lembro que quando eu estava fazendo muitos poemas, esse livro, eu estava lendo o George Agamben, que é um filósofo muito influenciado pelo Walter Benjamin. Ele tem vários estudos, enfim, sobre o Walter Benjamin, sobre também o universo infantil, né? A visão que o Walter Benjamin Uhum. tinha sobre o universo infantil, a coisa do brinquedo, né? Qual é a importância do brinquedo para a criança, né? E entra nessa questão aí que realmente eu não cheguei a me situar, assim, de lembrar se eu li sobre a repetição, né? Mas eu Uhum. acho que tem a ver justamente com isso. Então, George Agamben tem muito
ele elabora muito na filosofia dele essa coisa da infância da linguagem, a linguagem da infância, né? Tem aquele livro dele, eu acho que é Infância e História, se eu não estou Infância e enganado, História. né? É Eu isso. acho que é da editora o FMG, né, Ricardo? Que é um Isso. livro muito importante. E esse livro, eu lembro que eu li em momentos que eu estava escrevendo esse livro e deve ter me influenciado também para ter esse interesse em desenvolver essa linguagem mais fabular, mas contrastando com aquele universo que eu tinha falado numa resposta anterior, com o universo verdadeiro, digamos Uhum. assim, né? Que Aham. Sim. contrasta, que você tem que lidar com questões de um mundo que é muitas vezes desgovernado, é caótico, como eu coloco no título de uma das sessões do livro também, caos, né? Essa coisa de você ter que lidar com com o direcionamento da humanidade, entende? E muitas vezes você não poder frear isso, mesmo você vendo que aquele caminho que a humanidade está adotando não é tão certo, entende? Mas você tem que ter uma certa dose de realismo. Na poesia, isso eu acho que se elabora muito com essa questão de uma volta à infância, você tentar ver o mundo dessa maneira que o mundo se encontra, desintegrado, meio caótico, mas tentar ver sempre sobre um olhar renovador, que é um olhar que é o da infância, né? É um olhar renovador que coloca determinados pontos de vista diferentes, tenta fugir ao, digamos, lugar comum, né? E que, inclusive, evita o discursivo, né? Com certeza evita muito o discursivo e torna o, o específico poético, a plasticidade, Sim, né? Aflora bastante a partir sim, dessa iniciativa sua. sim. É, é um traço, parece-me, das tuas publicações. Uhum, Acho que o Castagnon comenta lá no Grafias, o Polito também comenta aqui no Neste Momento. É a forma como você evita o rebuscamento, o mesmo o poema pedante, o poema prolixo, né? E vai em direção a uma espécie de simplicidade, e ambos atribuem a essa simplicidade uma primeira impressão, porque existe toda uma complexidade ali também mais profunda, né? uhum, Então nisso você manipula a linguagem cotidiana, você manipula a fala, você sai da linguagem elevada, uhum. e uma das tuas predileções, né, com certeza é Paulo Leminski, ainda que você também Sim, seja influenciado por Mallarmé, por Haroldo de Campos, como sim, você trouxe aqui, né, para gente. sim, E Paulo Leminski, um poeta que conversou com todo mundo, né, de certo modo, né, que pode ser lido em chave erudita e pode ser lido em chave pop também, né? Essa, sim, sim. então, assim, a minha questão um pouco é qual o papel do leitor na sua poesia, né? Como é que você pensa esse aspecto ah, da comunicação dentro do poema, né? Sim. Eu selecionei uma frase aqui que é do Adorno. Nenhuma Uhum. obra de arte deve ser descrita nem explicada sobre as categorias da comunicação. Como que você se situa nesse dilema entre o estético e a comunicação, né? Você E pergunta, onde entra o leitor nisso, né? você, você comenta sobre o ponto de vista assim de qual seria a importância do leitor, seria mais ou menos isso, na minha concepção. Como que você pensa o leitor quando você está compondo os teus poemas, quando você vai publicar Tá, os teus tá, poemas? tá. É, a leitura o leitor é sempre um mistério, né, Ricardo? A gente que escreve, a gente nunca sabe
a qual leitor vai chegar, né? Muitas vezes chega em leitores que a gente não espera, de outros a gente às vezes espera, digamos, um retorno e não vem, né, o retorno daquele leitor que a gente imaginava que fosse entender a nossa O obra, né? ideal, aham, Ou fosse sim. achar ela especial, de valor. Eu, ao longo da trajetória, você encontra pessoas com diferentes pontos de vista. Tem muitas pessoas que comentam que escrevem para si mesmas, né? Olha, eu faço a minha obra para mim mesmo, eu não faço para ninguém. Eu sempre acho um ponto de vista, eu desconfio, eu acho um pouco problemático, porque você, quando escreve uma obra, quando escreve um poema, escreve um escrito, um ensaio crítico, enfim, você, de alguma maneira, quer ter sempre algum tipo de recepção, né, Ricardo? Pelo menos para mim é isso, né? Então, a poesia que eu faço é uma poesia que visa atingir um leitor. Eu não tento fazer o poema de maneira, digamos, simplista para que todos entendam aquele poema, né? Muitas vezes você tem que ter um certo trabalho de linguagem que às vezes não vai atingir a todas as pessoas, entende? Você tem que ter essa consciência, mas ao mesmo tempo me afastar desse rebuscamento aí que você tinha comentado, né? Eu acho que o Júlio Castanhon Guimarães falou no primeiro livro, né? Na apresentação do primeiro livro. Isso sempre foi uma preocupação minha, né? Me afastar de certo rebuscamento, de certa complexidade que talvez soasse forçada, né? A minha preocupação é sempre fazer um texto que possa atingir um leitor, obviamente não vai atingir a todos os leitores, né? E ter uma certa recepção na obra que para mim importa. Você cita o caso do Paulo Leminski, às vezes ele é visto como um poeta, sei lá, às vezes meio pop, né? E algumas pessoas menosprezam, assim, o Paulo Leminski ele não fez poemas herméticos no sentido de querer se equivaler aos poetas maiores, mas ele fez uma obra, a meu ver, impressionante, assim, principalmente no tempo de vida que ele teve, que não foi um tempo muito longo de vida. E ele Hum. fez uma obra que é uma referência, é hermética, é a obra mais hermética dele, que é o Catatal, né? Que é um livro que, no domínio da prosa assim, brasileira, eu não tenho autoridade para falar no sentido de leitura, eu não tenho um completo domínio sobre a prosa brasileira, mas eu acho que ele fez um livro que se equivale só às coisas que o Guimarães Rosa escreveu e ao que o Haroldo de Campos escreveu, do Galáxias. Sim, sim. Então, é um autor visto como pop, que fez uma obra dessa magnífica, que era tradutor também de inúmeros autores, traduzia também do latim, traduziu o Satiricon do latim, né, direto do latim, que acho que é a melhor tradução no Brasil dele. Então, eu acho que o Paulo Leminski sempre foi meio que uma referência nisso. O que é pop, o que é hermético, o que é acessível, o que não é acessível. Eu acho que ele e os poetas da poesia concreta, o Haroldo, o Augusto de Campos, o Décio Pignatari, eles trabalharam muito nesse limite, assim, sabe? Entre o que é hermético, mas pode ser acessível também para um grande público. Eles não tinham muito essa preocupação, entende? Eles não menosprezavam a inteligência do leitor. Eles Aham. faziam uma obra que muitas vezes poderia ser vista como uma coisa muito particular, muito deles, mas ao mesmo tempo aquilo ali consegue dialogar com o público amplo, né? Você vai numa exposição
de poemas de poesia concreta do Augusto, de Campos, principalmente, você vê as pessoas ali interagindo, né, Ricardo? Com a poesia, e mesmo sendo obras, a princípio, difíceis, né, de serem, às vezes, entendidas, mas o público está ali, está admirando e está absorvendo aquela linguagem nova, é uma linguagem nova, né? Esses poetas que se importam com essa linguagem de querer atingir também o público, são poetas que eu admiro. E eu tento fazer uma obra que se preocupa também em atingir um público, mesmo que seja um público, às vezes, restrito, entende? Que não tem um grande público, mas, de repente, é, chegar na leitura de uma pessoa que, às vezes, nunca leu poesia e o leitor vai gostar da poesia que eu fiz, é uma coisa que me realizaria, entende? E sempre mantendo certa desconfiança dessa coisa mais rebuscada, excessivamente sofisticada, né? Tem autores que fazem, talvez, muito bem isso. Eu acho que não é o meu, não é o meu objetivo, né? Fazer algo excessivamente rebuscado, nem nada disso. Eu acho que, inclusive, não é muito uma prática corrente dos nossos dias, que talvez se encaminhe, inclusive, na direção contrária, né? Uhum, Na direção uhum, mais de confirmar uma expectativa de leitura já, poemas que confirmam uma expectativa de leitura, uhum, sim, tanto os mais populistas, coisas desse tipo, né? uhum, uhum, Ou uma confusão entre o que é prosa e poesia, coisas desse tipo. Eu acho que você falou em limite agora há pouco, né? Limite uhum, entre o erudito e o popular, ou coisas desse tipo. Eu uhum, acho que a sua poesia nesse livro aqui consegue tocar muito bem esse limite, viver nessa fronteira. E eu pensei isso, inclusive, imaginando um público infantil, inclusive, lendo determinados poemas aqui. Não sim, todos, mas determinados poemas, como Lobo, por exemplo, né? sim, O lobo é o carneiro é o lobo, o sono é oco, o carneiro pula a cerca, o lobo dentro do ronco, a insônia é uma perda, são muitos carneiros a noite toda, o lobo uiva para a lua, o carneiro pula a moita, o carneiro é o lobo pisa nas folhas, o corpo resiste breve, o sono do corpo, é o carneiro do lobo, o sono pisa leve, o lobo é o carneiro, do sono, dentro do sono, o sonho é muito pouco, o carneiro é a lã do lobo. Então tem, uhum. claro, para mim, 50 anos, tem uma complexidade aqui da vida insone que a gente compartilha, com certeza. Mas um leitor infantil também gostaria Sim, desse poema como sim, zoografia, né, como o próprio Nascimento e por aí vai. Então, acho que sim. você manipula bem essa fronteira aí, eu acho que consegue seduzir e a gente até fica assim, um pouco oscilante para quem ele está escrevendo esse poema, porque está escrevendo para todo mundo, no fim das contas, né? Obrigado pela leitura de novo, Ricardo. Eu gosto muito desse poema. Eu acho ele, eu acho que eu consegui acertar nesse poema. Esse poema eu consegui acertar. Não, acertou bastante aqui. Então, assim, fiquei muito feliz e eu acho que vai me inspirar muito, não repare se eu começar a copiar muito um pouco desse livro aqui também, porque eu estou num momento de pausa também na minha escrita poética, não sei muito bem para onde ir, estou naquele momento assim, É, e, mas é uma e, honra tua algo, leitura. Obrigado pela e alguns apreciação. exercícios aqui que eu gostaria de trazer para mim também. Acho que eu vou Obrigado, roubar alguma Ricardo. coisa aqui da tua poética. Ah, mas a gente, o próprio livro Barato que eu fiz o pós-fácil, né? O teu livro Ah, Barato é um livro que me inspirou bastante, né? Tem até ele aqui comigo, Ricardo. tem, que bom, então mostra aí que eu tô sem aqui. Aqui o livro.
Barato. Isso. Ótimo livro. Joia. Ótimo livro. Tá bom. Então, André, era isso, assim, cara. Eu acho que as minhas impressões de leitura foram bem respondidas aqui por você, as minhas inquietações. Não sei se gostaria Obrigado. de acrescentar alguma coisa, se gostaria de ler mais um poema, a gente tem um tempinho ainda. Não, obrigado pelo espaço, Isso. Ricardo. Eu acho que eu acrescentaria só, eu não sei se eu cheguei a falar, você falou bastante no Ronald Polito, né? De agradecer o Ronald Polito pelo pós-fácil dele, enfim, já agradeci ele muitas vezes, que é um pós-fácil que acrescenta muito ao livro, e ele tem uma obra que eu admiro muito, tanto poética quanto de artista plástico, crítico Uhum. literário. Queria agradecer ao Matias Mariani, né, que fez a orelha do livro, né, que ele era, enfim, eu conheci ele como poeta, hoje ele é mais dedicado a ser cineasta, né, é um grande cineasta, e agradecer também a Cotter, né, editorial, que deu a oportunidade de fazer o livro, todo o pessoal da Cotter me recepcionou muito bem, e foi uma grande honra todo o projeto que eles fizeram gráfico aí do livro. Eu acho que ficou muito bom, muito atrativo para o leitor e queria agradecer teu convite e por toda a entrevista. Agradeço muito. Maravilha. Eu só queria terminar, então, André, fazendo uma leitura de um trechinho aqui do Ronald Polito. Uhum. Mas, ao final, ele está comentando aqui neste momento, né, gente? Ele fala assim: pouco a pouco, o solilóquio se metamorfoseia em ode. Um homem novo surge na paisagem devastada do presente e ele se agarra com seus 1000 braços a um mundo também possível, este em que poderiam valer a alegria, a felicidade, o amor, em suma. É quase falta de modéstia falar hoje em alegria num contexto poético afogado em lamentações e manifestações de horror ao tempo presente. É um gesto de força afirmar a vida no meio da morte. E precisamos muito disso. Daí a importância e as distâncias, uma palavra que você usou durante a entrevista bastante vezes, e as distâncias acentuadas nesse livro em relação ao panorama poético atual. Aí eu pulo um trechinho. Este direito inalienável à felicidade, que é simultaneamente o nosso dever, é também o lugar onde a unidade se reinstitui, onde o eu e o mundo se fundem. Acho muito bonito essa passagem aqui, e Muito. muito significativa e também muito relacionada a esse distanciamento ao qual você se referiu no início da nossa conversa. Eu acho que foi um distanciamento que, no fim das contas, trouxe esse ganho que introduz essa diferença do seu livro em relação a muito do que a gente tem produzido, e eu me incluo nisso nesse momento. Então, eu te dou os parabéns e fiquei Obrigado, muito contente com a Ricardo. nossa conversa. Obrigado mesmo. Muito bonito o que o Ronald escreveu. Fico feliz de ter escrito o livro também para ele ter podido escrever isso, porque realmente é muito bonito. Joia. Então é isso, pessoal. Próxima semana a gente volta aí com outro livro, trazendo mais uma conversa. Obrigado. Até lá.